Envie agora suas dúvidas para o e-mail tatiana.r.m@uol.com.br tatiana.r.m@uol.com.br e a doutora Tatiana irá esclarecer pessoalmente e detalhadamente todas as suas dúvidas. Ligue em São Paulo para 34 39 85 85. Repetindo, 34 39 85 85. Estamos com mais um programa Leis do Sucesso e hoje a gente vai falar um pouquinho do auxílio doença, que é um dos principais benefícios do INSS para quem teve um problema de saúde e não vai poder trabalhar por um tempo. Então, o auxílio doença, que agora é oficialmente chamado de benefício por incapacidade temporária por conta da reforma da Previdência, ele é pago aos segurados que se encontram incapacitados para o trabalho. Então, por um período superior a 15 dias. Por isso, é imprescindível saber se você tem direito, quando você vai receber e o que fazer se o INSS negar o seu benefício. Então, por ser cheio de detalhes, esse assunto ele acaba gerando muitas dúvidas. Então, para você receber o benefício, né, você precisa se encaixar em algumas regrinhas, né, que elas vão mudando conforme o caso. Então, e para complicar, volta e meia as regras são ajustadas pelo governo. Bom, quem tem direito ao auxílio doença? Para você ter direito, é necessário preencher 3 requisitos básicos, tá? Então, vamos lá. Carência. O que é carência? É um tempo mínimo pagando o INSS. Outro requisito é a qualidade de segurado, que é o período em que você tem direito a pedir o benefício. E, por fim, a incapacidade laboral, que é o impedimento, né, do segurado de trabalhar na sua função. Então, são esses requisitos que podem ser alterados pelo governo. Ou eles podem mudar dependendo da época que você ficou doente ou que você fez o pedido no INSS. Então, os casos em que a pessoa não tem direito ao auxílio doença são quando a pessoa perde a qualidade de segurado, por exemplo, ou quando um trabalhador ele deixa de contribuir, vamos supor, por mais de 12 meses ou mais, depende aí, né, do período de graça que essa pessoa tenha. Sem esse recolhimento, essa pessoa perde o direito, dependendo do tempo. E o portador de doença, lesão pré-existente à filiação no regime geral. Então, quando esse trabalhador já possuía uma doença ou uma lesão antes mesmo de começar a contribuir com a Previdência. Essa incapacidade laboral, por período inferior a 15 dias, também para os segurados empregados, é a empresa que tem que pagar. Bom, se a sua lesão ou incapacidade for menos de 15 dias... Então, só se você for contribuinte individual, você pode pedir direto no INSS. Caso contrário, é a empresa que é responsável. Bom, como é que funciona o auxílio doença? Primeiro, né, eu vou te falar sobre a carência melhor, que ela funciona de forma parecida à carência dos planos de saúde. A mais comum é de 12 meses, ou seja, 12 pagamentos. Então, é preciso que esse trabalhador tenha feito pelo menos 12 contribuições ao INSS para ter direito ao auxílio doença. Então, uma pessoa começou a contribuir, vamos supor, em 1/3/2018 e continuou contribuindo por 12 meses. Já cumpriu a carência em 1/2/2019. Então, quando cumprida a carência, essa pessoa passa a ter a chamada qualidade de segurado, que é o direito a receber benefícios da Previdência Social. Enquanto continuar contribuindo,
né, com o INSS, a sua qualidade de segurado, ela será mantida. Então, se tiver um problema de saúde que o impeça de trabalhar, é muito provável que você tenha o direito a receber o auxílio-doença. Você pode também perder a qualidade de segurado quando você para de contribuir por um determinado período. Ainda assim, a lei garante a manutenção dessa qualidade de segurado por um certo período, tá? Bom, o que mudou no auxílio-doença? E se eu perder a qualidade de segurado, como é que eu vou fazer para recuperar? Pois é, aí surge uma regra que tem mudado nos últimos tempos, né? Então, nos últimos anos mudou um pouquinho. Antes era possível que o contribuinte voltasse a obter essa qualidade de segurado se ele deixasse de contribuir por um tempo e depois voltasse a pagar poucos meses. Então, o ano de 2019 foi um ano de grandes mudanças. Então, ocorreram muitas mudanças nesse assunto. Em janeiro de 2019, o governo alterou a regra. A exigência era que o trabalhador, né, ele precisava contribuir novamente por 12 meses para ter direito ao benefício, depois de perdida a qualidade de segurado. Bom, mas em junho do mesmo ano de 2019, foi feita uma lei que mudou novamente, e esse assunto agora é necessário você contribuir novamente durante 6 meses para você ter direito ao auxílio-doença após ter perdido a qualidade de segurado. Bom, toda doença garante o direito ao auxílio? Bom, isso é mito. O que gera direito ao benefício é a incapacidade de exercer sua atividade profissional por consequência da doença ou do acidente. Bom, a perícia do INSS avalia se as consequências realmente impossibilitam o segurado a desempenhar suas funções específicas. Então, um exemplo é a Covid. Algumas pessoas tiveram e não sentiram absolutamente nada. Outras, mesmo com Covid, ficaram internadas, algumas com sequelas que a impossibilitam de trabalhar. Então, não é a doença, é como ela atinge a pessoa. Bom, apenas quem é empregado pode ter auxílio-doença? Não, isso é mito. Qualquer pessoa que seja segurada tem direito ao auxílio-doença, incluindo empregados, CLT, autônomos, empreendedores, facultativos, contribuintes individuais, tem direito. Seria injusto uma pessoa pagar e somente por ser empregado poder receber auxílio-doença, e enquanto que os outros, o autônomo, que é o contribuinte individual, não poder receber. Se os dois pagam, os dois têm que receber da mesma forma. Bom, quem tem 2 empregos pode receber 2 benefícios? Depende. Se o motivo do afastamento que deixou o indivíduo incapaz de exercer o seu trabalho em apenas um dos empregos, a concessão só vai valer para esse emprego. Agora, se a incapacidade se estende para os 2 trabalhos, aí sim a pessoa tem direito ao benefício por ambos empregos. Bom, há exceções da exigência da carência de 12 meses de contribuição para receber auxílio-doença? Sim, verdade. O segurado, ele não precisa cumprir a carência exigida em casos de acidentes de qualquer tipo, acidente de trabalho, doença gerada pelo trabalho e doenças listadas pelo Ministério da Saúde e Previdência Social, como, por exemplo, tuberculose ativa, hanseníase, alienação mental, neoplasia maligna, cegueira, paralisia irreversível, cardiopatia, doença de Parkinson, nefropatia, doença de Paget, que é a osteite deformante, AIDS, hepatopatia e contaminação por radiação com base em conclusão da medicina especializada. Bom, uma outra dúvida muito comum: quem não paga o INSS pode ter direito ao benefício? É mito, né? Claro, o auxílio-doença, ele é um benefício da Previdência Social. Então, sendo assim, apenas quem contribuiu tem direito ao auxílio.
Então, vale lembrar que o indivíduo que deixou de contribuir, ele tem ainda um período aproximadamente de 1 ano, que pode variar um pouquinho, né, como ele continua segurado da Previdência, podendo receber o benefício dentro desse prazo. Já para as pessoas que perderam o emprego, o período é aproximadamente 2 anos, mas pode se estender. Bom, o único documento, uma outra dúvida, o único documento necessário para solicitar o auxílio é o atestado médico? Não, mas de forma alguma. Além dele, você precisa do relatório médico detalhando todos os exames que comprovaram a incapacidade do segurado trabalhar. Bom, com esses documentos, a perícia do INSS ela vai avaliar o comprometimento da enfermidade, o nível de gravidade e a duração da incapacidade. Bom, e aquela pessoa que recebe auxílio-doença, ela não pode trabalhar? Isso é verdade, porque o segurado, quando ele está recebendo auxílio-doença, ele não pode exercer atividade remunerada. Se ele exercer, o benefício será cancelado a partir do retorno da atividade. Artigo 60 da Lei 8213 de 91. Bom, o INSS, ele pode negar o afastamento ou conceder um período inferior ao solicitado? Infelizmente é verdade. Porque a perícia do INSS, ela pode conceder um prazo de afastamento muito menor do que o recomendado pelo seu médico, por exemplo, ou até mesmo negar. Você está lá morrendo, eles vão lá e negam. Então, nesse último caso, o segurado pode ingressar com uma ação na justiça. Bom, e quem é aposentado ou está em processo de se aposentar, tem direito ao benefício? Depende. Quem é aposentado, não pode receber auxílio-doença. Já quem está com processo em andamento para obter a aposentadoria, seja por tempo de contribuição ou por idade, depende, nas regrinhas, pedágio de 50%, enfim, pode receber o auxílio por incapacidade temporária, mas ao se aposentar, ele abre mão, ele já fica com a aposentadoria, cancelado o auxílio-doença. Bom, dona de casa tem direito ao auxílio-doença? Claro! A dona de casa, ela pode ter direito ao auxílio-doença, mas ela precisa estar contribuindo, né, na categoria de segurado. Então, dessa forma, quem não trabalha fora e nem exerce atividade, né, é o facultativo. Então, se não exerce, é facultativo. Se exerce, é obrigatório. Então, a dona de casa, ela pode contribuir na alíquota de 5%, ou 11% do salário mínimo, ou 20% do valor que ela escolher entre o mínimo e o teto do INSS. Quem recebe auxílio-doença tem direito ao abono salarial, PIS/PASEP? Depende. O beneficiário, né, do auxílio-doença, ele tem direito ao abono salarial somente se tiver trabalhado por um período mínimo de 30 dias, com carteira assinada no ano base referência para o pagamento. Outros requisitos são ter recebido até 2 salários mínimos mensais, estar inscrito no PIS/PASEP há pelo menos 5 anos e ter dados atualizados pelo empreendedor na Relação Anual de Informações Sociais, a RAIS. Bom, o auxílio-doença, ele vira aposentadoria por invalidez de forma automática? Não, nunca, de jeito nenhum. O auxílio-doença, ele não é transformado em aposentadoria por invalidez de forma automática, como muita gente diz por aí. O procedimento, ele deve ser feito com análise do perito médico. Então, você tem que constatar que esse perito tem que constatar que a incapacidade do segurado deixou de ser temporária e passou a ser permanente, sem possibilidade de reabilitação. E o que determina se a pessoa vai se aposentar por invalidez não é o tempo que ela ficou recebendo o auxílio-doença, tá? Mas o fato de poder ser reabilitada ou não para o trabalho, ou seja, se sua incapacidade é definitiva ou não. Bom, quem recebe o auxílio-doença tem direito ao 13º salário? Sim, quem recebe auxílio-doença
tem direito ao 13º salário, que é pago em 2 parcelas que são depositadas na conta do segurado juntamente com o benefício. O valor é igual ao do benefício, mas proporcional ao número de meses de pagamento no ano. Bom, o auxílio-doença conta como tempo de contribuição para a aposentadoria? Verdade. Mas existe um porém. Para que o tempo de recebimento do auxílio-doença seja contado para concessão de aposentadoria, o segurado deve fazer pelo menos uma contribuição ao INSS após. Tem que ser contribuição, tem que ser intercalada. Bom, fiz certo e mesmo assim o auxílio-doença foi negado. Primeiro, você precisa saber que é comum o INSS negar auxílio-doença ao segurado. Isso pode acontecer por alguma inconsistência no pedido, como falta de comprovações médicas ou documentos rasurados. Mas a negativa, ela também pode vir mesmo que os documentos estejam todos certinhos, e isso se dá por vários motivos. Um deles é por conta dos médicos que realizam a perícia no INSS. Como nem sempre eles são especialistas na área que você vai, eles podem cometer erros por não reconhecer a existência da doença que gerou a incapacidade. Então, além disso, benefícios como auxílio-doença, eles costumam gerar um alto custo para a Previdência Social. Então, assim, é normal que o órgão procure vários motivos para não gerar mais gastos para o governo. Então, os custos da Previdência Social para o governo têm sido objeto de grande preocupação. Então, por isso, toda decisão que os profissionais daquele órgão tomam e que possam gerar gastos tem que ser muito bem fundamentadas, ou o próprio perito ele pode entrar em apuros por isso, se ele sair concedendo à torto e à direito auxílio-doença, aposentadoria por invalidez. Então, dessa forma, você tem 3 opções caso seu auxílio-doença seja negado. Você pode aceitar a decisão, você também pode entrar com recurso administrativo ou ingressar com uma ação judicial. Aceitar a decisão, ela é inviável, já que se trata o quê? De um direito seu, de um benefício para cobrir as suas necessidades básicas durante um período que você não pôde trabalhar. Então, eu não recomendo ninguém simplesmente aceitar a decisão. A segunda opção é o recurso administrativo. Ele é menos burocrático que uma ação judicial, mas ele tende a ter uma efetividade menor. O que acontece no recurso administrativo é normalmente você passar por uma segunda avaliação de outro médico. Então, também não especialista do INSS. Tudo isso pode ser feito diretamente pela internet. O prazo para você solicitar o seu recurso é 30 dias. A partir do dia que você tomou ciência da decisão. E a possibilidade de ingressar com uma ação judicial, que é mais indicado, né? O processo judicial, o perito médico é nomeado pelo juiz, normalmente é um especialista, e por isso suas chances aumentam, porque se você entra com recurso, o próprio INSS vai analisar, e a tendência é ele dar não. A análise na justiça pode ser maior, mas a decisão, se for positiva, você pode receber o benefício retroativo desde o momento que você solicitou o benefício ou que o benefício foi cortado. Bom, quem eu devo procurar para resolver dúvidas ou entrar com a ação? O ideal é você procurar profissionais especialistas na área previdenciária, pois eles estão acostumados a lidar com esse assunto. Então, os advogados previdenciários, eles podem avaliar a sua situação, estimar as chances de êxito em um processo de auxílio-doença. Então, não adianta você solicitar o auxílio-doença referente a um período, por exemplo, que você ficou sem pagar o INSS e perdeu a qualidade de segurado. Então, por isso, é importante saber quem você vai confiar a sua causa.
Porque para você escolher um advogado, valem indicações de amigos, buscas pela internet, ou mesmo você levantar na OAB, pedir indicações, enfim, algum especialista que você confie. Você tem que fazer uma reunião, ver se você gosta, né? Então, a minha dica é que você evite. Também tem muito, assim, pessoas que fazem tudo, que atuam em todas as áreas. Então, criminal, civil, ou que a pessoa fala isso é causa ganha. Eu também tenho o pé atrás. Então, a pessoa que não é especialista na área. Porque o que acontece? Dependendo de como você entra com essa ação, se aquele período foi negado, então você entrou, aquele período, bom, enfim, aconteceu algum problema no processo e negaram que você recebesse, aquele período você perdeu. Então, você não vai mais poder entrar, você nunca pode, isso é um erro muito comum, as pessoas não podem entrar 2 vezes com a ação idêntica, tá? Isso daí chama litispendência, você está com 2 processos idênticos, não pode acontecer. Você entrou uma vez, perdeu, você pode até entrar com o auxílio doença de novo sobre outro período. Aquele período que você perdeu já foi, tá? Não tem mais como consertar. Então, é muito complicado. Por exemplo, a doença pré-existente, a pessoa tem diabetes, entrou no INSS com diabetes. Legal. Ela não pode, ela tem uma diabetes já avançada e é uma situação. Agora, aí ela já não pode pedir um auxílio, eu tô ruim da diabetes, mas você já tinha quando você entrou, isso é uma doença pré-existente. Agora, se ocorrer um agravamento dessa doença, ou seja, a pessoa tem diabetes, precisa amputar um membro, tá? Então, precisa amputar a perna por conta da diabetes que subiu, isso é muito, muito comum, principalmente quando está descompensada, acontece muito. Então, o que acontece? Aquela pessoa vai ter direito. Se ela nunca mais conseguir trabalhar, ela vai ser afastada e vai receber benefício. A antiga aposentadoria por invalidez, que é mais fácil para falar, que todo mundo conhece o nome, o termo. Então, ela afastou, porque não é que aí não pode ser, o INSS vai alegar, mas é doença pré-existente. Não. É um agravamento da doença pré-existente. Legal, aí você pode pedir. Então, tem muito detalhe, muita coisa, que só quem está na área já consegue enxergar. Ou você ficou 2 anos 3 anos e meio sem pagar o INSS e você quer auxílio doença, não adianta. Você pode ir para o melhor advogado do mundo que ele não vai conseguir isso para você porque você não tem direito. Então, é bem detalhado. É importante você ter uma pessoa de confiança para te auxiliar nesse momento. Vou me despedindo de vocês. Se vocês quiserem acompanhar o Facebook Leis do Sucesso, todos os programas aqui são postados lá, ou o Facebook Ragosta Advocacia, que eu posto sempre notícias da área previdenciária, ou ainda no YouTube você pode acompanhar os programas aqui pela rádio. Bom, gente, vou me despedindo de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo Leis do Sucesso. Envie agora suas dúvidas para o e-mail tatiana.r.m@uol.com.br tatiana.r.m@uol.com.br e a doutora Tatiana irá esclarecer pessoalmente e detalhadamente todas as suas dúvidas. Ligue em São Paulo para 34 39 85 85. Repetindo, 34 39 85 85.